Para quem está com aquele problema lá de senha expirando lá no Oracle, né? O mais, assim, tem vários caminhos, obviamente, né? Até lá no ambiente gráfico, mas o mais simples, pelo menos é o que eu acho que não dá erro, é a parte aqui, ó, dentro do Linux, no prompt de comando, vocês entrarem lá pelo SQL Plus, tá? Para entrar no SQL Plus, não precisa estar como super usuário aqui, ó. Correto? Então, eu estou com o usuário Oracle lá que a gente está mesmo. Que a gente usa, na verdade, lá para fazer para se logar lá, tal, né? Então, SQL Plus /s sysdba. Tá? SQL Plus espaço /sysdba. Então ficaria esse comando aqui, tá? Aqui agora, quando a gente está no prompt do plus, né, é pegar e fazer a alteração realmente de senha. Agora um comando, tá, do Oracle, alter user hr, né, identified by hr. Se o usuário ele já está locado, né, a gente colocaria lá count unlock, mas geralmente a senha só está expirando lá o tempo, correto? Então, ó, só isso daqui já seria o suficiente. Ele vai falar aqui, ó, usuário alterado, correto? E aí, beleza, a gente já não tem mais aquele probleminha lá de a senha, de ele avisar lá no SQL Developer que a senha está acabando, está expirando. Tá? Então, seria só esse comandinho aí. Você tem como criar outro usuário? Tem como criar outros usuários. Daria para a gente criar assim. Tá? Até no SQL, o Express, que ele é mais limitado, tem como criar. Create user. Tá? Só que depois de vocês estarem criado o usuário, vocês têm que dar todas as permissões, senão não adianta nada isso. Exatamente. Tá? Só o fato de criar o usuário não quer dizer muita coisa. Você tem que falar que ele tem direito a se conectar, você tem que falar que ele tem direito a fazer coisas no esquema, tá? Mas daria assim. Bom, depois aqui é dar o kit. Beleza, e ele volta aqui o SQL Plus, ao prompt aí do Linux, né? Vou ver o meu número IP agora para eu conectar. 10.50.652. Então aqui agora. (10.50.652). Agora, já estou fazendo a conexão, ó, lá no HR, e ele nem pediu ao usuário, ele nem avisou sobre a senha do usuário. A gente já fez a alteração, tá? Bom, vou dar já estamos num novo arquivo aqui, é aqui que a gente vai começar a escrever os códigos aí de exemplo. Tudo bem aí? Bom, praticamente a gente tem a última parte aí do curso, que é a parte de trigger, né? A trigger ela é um pouquinho mais complexa aí do que as procedures ou funções. Na verdade, elas não deixam de ser uma função, uma procedure, né? Elas são, só que ela tem algumas peculiaridades aí que fazem a diferença, né, na trigger em si. Ok? Bom, trigger é um bloco de PL/SQL, ou seja, né, a trigger ela é uma sequência lá de programação do mesmo jeito que a gente tem os procedimentos e as funções. É armazenada no banco e executada em resposta a um específico evento. Bom, o que seriam esses eventos aí? Os eventos mais comuns que a trigger trata são justamente os comandos de DML, né? Data Manipulation Language, o insert, o update e o delete. Ok? O banco de dados Oracle executa uma trigger automaticamente quando é especificada uma ocorrência e uma condição.
a gente vai sempre fazer com que uma trigger seja disparada em decorrência a um dos comandos, ou insert, ou update, ou delete, tá? No Oracle ainda tem algumas outras situações que a gente poderia estar colocando. A gente não vai ver isso, tá? Mas na parte de administração de banco de dados seria interessante. A gente pode colocar, por exemplo, em alguns eventos do banco de dados, ao subir o banco de dados, ao dar shutdown no banco de dados. Então, tem alguns pontos que poderíamos colocar algumas triggers aí, tá? Mas a gente praticamente vai mexer com dados. Uma trigger pode ser definida em uma tabela, view, esquema, no caso ali o dono do esquema, né? Ou um banco de dados para todos os usuários. Ali, ó. Então, o que a gente tem ali? A figura da tabela ou a figura da view, tá? Não é tão comum nós fazermos o quê? Uma trigger para atuar dentro de uma view, mas ainda é possível, tá? Nós fazemos o que ali, ó, também temos o que? O esquema, né, o owner, que pode ser aplicado ou num banco de dados para todos os usuários, correto? Então, uma trigger ela poderia ser definida em um desses objetos aqui. Podemos escrever triggers que disparam em uma das operações que ocorrem no banco de dados. DML, DDL, a trigger do Oracle, né? É possível a gente ainda fazer com que seja disparado toda vez que a gente tenha um comando DDL, um create table, create alguma coisa, drop ou alter, enfim, né? Eu poderia fazer com que algo seja disparado automaticamente com um desses comandos aí. E operações no banco de dados como server error, logon, logoff, startup, shutdown, tá? Isso daqui seria para todos os usuários, nesse caso aqui. Podemos utilizar triggers. Bom, automaticamente, como ele tem um disparo, vamos dizer assim, né? Onde a gente poderia, em que cenários a gente poderia estar utilizando? Para auditoria, no caso aí, ó, seria uma das coisas bem utilizadas, né? Mesmo que o usuário tenha acesso direto ao banco de dados, sem passar pela ferramenta, por exemplo, o ERP, né? É possível a gente pegar e fazer com que alguns gatilhos sejam colocados lá dentro de algumas tabelas estratégicas. Segurança, obviamente, né? Se eu vou ter a parte de auditoria, a parte de segurança, a intenção é que seja aumentada. Integridade de dados, ou seja, né? Nós temos a integridade referencial, mas caso não tivéssemos, poderia ser feita com triggers. É óbvio que a integridade referencial e a trigger, elas devem ser trabalhadas em conjunto, né? Eu não faço a substituição da trigger pela integridade referencial mesmo, pelas foreign keys, tá? Replicação de dados. Toda vez que eu quero, por exemplo, que um dado seja replicado para uma outra tabela, eu poderia estar pegando e fazendo uma trigger para que se fizesse isso, tá? Então, eu já faço inserção em uma das tabelas. Na hora de eu estar fazendo a inserção dessa tabela, os dados nessa tabela, automaticamente eu quero que os valores inseridos vão para uma outra tabela, tá? Dados derivados de cálculos. Se eu tenho algum cálculo a ser feito no momento, por exemplo, de uma inserção, eu poderia fazer com que a trigger chamasse, por exemplo, né, esse cálculo para mim, sem eu precisar ir lá e executar, tá? E eventos de log. Bom, evento de log a gente vai ver aqui. A trigger, ela tem duas estruturas. No caso do Oracle, é o que a gente chama de new e old, né? O new são justamente os dados novos que estão entrando dentro da sua tabela. O old é justamente o dado já existente. Então, ele sempre vai trabalhar com essas duas estruturas aí. Essas estruturas, elas só existem dentro da trigger. Eu não consigo fazer um select delas fora, tá? Mas a gente vai ver como vai trabalhar isso, tá? Disponibilidade dos tipos da trigger. Em DML simples, né? Então, no insert, update ou no delete, a gente pode utilizar uma trigger, né, no tempo before, after ou standoff, tá? A gente vai ver o mais comum, a trigger que a gente mais usa
né, a disponibilidade dela, o tempo que a gente mais usa, geralmente é no after, é no depois, tá? Mas, obviamente, existe também algumas coisas antes que a gente pode pegar e verificar, então seria no before, tá? O standoff a gente vai ver como ele trabalha, na verdade ele é um pouco diferente do after e o before. O tipo de evento da trigger determina como as cláusulas da declaração DML irá executar a trigger. Possibilidades: insert, update ou delete. Se eu estou fazendo uma inserção, então eu posso identificar, certo, que determinada tabela está sofrendo uma inserção e pode ter uma ação. A mesma coisa para update, a mesma coisa para delete. Para update ainda tem o quê? Um outro detalhe ali, ó, o off-column. Eu consigo mensurar se determinada coluna da minha tabela está sendo alterada. Tá? Se determinada coluna da tabela X está sendo o quê? Modificada, então faço o quê? Realmente o disparo da trigger. Fora isso, eu poderia pegar e simplesmente utilizar para a tabela inteira. Tá? Utilizando o update do modo mais genérico aí. Mas essa parte é muito legal, o off-column ali, tá? Outros bancos de dados não tem. O corpo, no caso da trigger, né, determina a ação que é chamada que é um bloco de PLSQL ou uma chamada de procedure. O corpo simplesmente, pessoal, da trigger são os comandos que a trigger vai ter, tá? Lembram-se lá que as nossas procedures elas são divididas em duas partes praticamente? O cabeçalho, né? O header e o body, que é o corpo. O cabeçalho é o quê? É o nome da minha procedure, mais os seus parâmetros, mais os seus tipos, e depois o body vem basicamente depois lá do begin, que seria a codificação em si. Tá? Da trigger é a mesma coisa, não muda nada. Bom, aqui seria o quê? Né? A sintaxe básica de uma trigger aí. Create or replace trigger, nome da trigger. Timing. Aqui a gente vai substituir esse timing por um dos parâmetros que a gente viu. Evento. Tá? No objeto. Aí tem esse cara. For each role. When, declare, begin, end, exception. Então, basicamente, ela é uma procedure. Ela não muda aqui os comandos. Só que ela, obviamente, vai ter alguns detalhes a mais que as procedures e as funções não têm. Tá? O timing aqui, ó, é o que? É o before, ou after, ou standoff. Standoff. Tá? Que a gente vai ver daqui a pouco como utiliza eles. Os eventos. Pode ser no insert, pode ser no delete, pode ser no update. Ou um update em uma determinada coluna, uma lista de colunas. Pode ser em insert, delete, pode ser insert ou update, pode ser insert, delete, update, pode ser delete, update. Então aqui, ó, isso daqui a gente é o que determina onde, em que evento vai ser disparado determinado código, tá? Ela é bem flexível, no Oracle principalmente. Você pode especificar o tempo que a trigger irá se executar em uma das declarações, before, after, standoff. Before, executa o corpo da trigger antes do acionamento do evento DML na tabela. Ou seja, before é antes, não é? Então, antes, certo, do determinado dado gravar numa tabela, certo? Ele vai pegar e vai fazer o disparo, certo, desse procedimento. Se eu quiser essa situação a ser executada, eu vou colocar ela onde? No before, no antes. Agora depois, o after. Executa o corpo da trigger depois do acionamento do evento DML na tabela. Ou seja, depois que eu gravei o dado realmente lá na tabela, aí sim é executado essa trigger. No caso, a after. Tá? Então, primeiro eu faço a gravação para depois executar. No after. No before, eu já faço a execução antes para depois gravar o dado. Tá? Esses são os momentos em que a minha trigger ela é executada. E existe aí o standoff.
executa o corpo da trigger ao invés do evento disparado, geralmente um comando ML. O que ele vai estar fazendo aqui no geral, né? Ele vai estar pegando, né, e executando o quê? O que tiver realmente lá no corpo da trigger, ao invés do comando, por exemplo, insert, que deveria acontecer. Já é um pouco mais, vamos dizer assim, elaborado o que a gente precisa resolver com esse tipo de trigger, tá? Mas existem aí alguns casos que são necessários, tá? Então, esse daqui praticamente a gente não vai ver, mas ele existe, tá? Um dia, se vocês precisarem, obviamente, vai estar ali, ó, pelo menos mostrando que essa trigger ela tem, tá? A gente não vai ver pelo menos nessa aula, pode ser que na aula que vem já consiga fazer alguns exemplos. A sequência de disparo de uma trigger em uma tabela, quando uma linha é manipulada. Aqui nós temos o que, ó? Nosso departamento, com name, departamento ID e location, correto? Depois eu tenho aqui, ó, vários pontos. Quer dizer, aqui ele está falando que ele tem várias linhas aqui, correto? Ó, entre esse intervalo aqui. Depois, obviamente, ó, tem várias linhas aqui. Olha só os momentos que ela tem. O before é antes, né? Ó. Então, antes do dado ser gravado na tabela, dispara-se a trigger before. Before, ó, é antes. Bom, se a minha trigger, se o meu insert está sendo inserido entre esse pedaço aqui, ó, correto? O que então minha trigger está fazendo, né? Existe um before row trigger. O before row trigger é um disparo antes para cada uma das linhas que a minha tabela for afetada. Para cada uma das linhas que foram afetadas pelo meu comando. Vamos supor então que o seu update, você não desce na chave primária, você desce por um campo, tá? O ID, por exemplo, do departamento. Geralmente, um funcionário, um departamento tem mais de um funcionário trabalhando, né? Geralmente. Supondo que eu tivesse o quê? O ID do departamento 30 retornassem 5 elementos. Senhor, tudo bem? Cada um dos elementos da trigger, cada um dos elementos que estivessem dentro lá do seu select, ele iria sofrer uma trigger before row trigger. Tá? Então, para cada linha, antes de ser executada, ele vai sofrer esse cara aí. Tá? Depois, eu tenho a after row trigger para cada comando depois, certo? De ter já manipulado os valores lá da minha linha. E, finalmente, after statement trigger. É o último cara a ser executado. Tá? Depois que tudo já foi gravado, todas as linhas já foram alteradas, faço o quê? O after. Ok? Os mais comuns são o quê? O before e o after statements mesmo. Tá? Depois, algumas coisas mais específicas nós definimos aqui, ó, na before e na after. Tá? Aqui, ó, o exemplo que ele deu é o insert into, ó. Insert into departments, tá? Values 400, consult 2400. O que ele fez aqui? Ele acabou de fazer a inserção desse cara aqui, ó. Tendo uma trigger, que legal, ó. Então o que ele afetou? Afetou aqui, ó. Tá? A gente vai ver, vai ficar mais claro isso. Aqui, ó. Isso daqui é o que a gente já tinha comentado um pouquinho. Sequência de disparo de uma trigger em uma tabela quando são manipuladas várias linhas. Ou seja, eu não tenho uma única linha a ser manipulada, eu tenho várias. Correto? Aqui, ó. Update employees set salary igual a salary vezes 1.1. O que ele está fazendo aqui? Ele está atualizando o salário em 10%, ele está aumentando, né? Where department ID igual a 30. No nosso caso, existem o quê? 5 pessoas aqui, deixa eu ver.
1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas no departamento ID igual a 30. Certo? O que ele está fazendo aqui? Atualizando os salários de cada uma delas. Ó. Aqui, ó, antes, tá, ó, de começar qualquer coisa, existe o quê? O Before Statement Trigger. A gente poderia definir que a nossa trigger agisse nesse momento aqui, ó. Depois a gente tem o Before Row Trigger. O Before Row Trigger é antes na ação de uma das linhas. After Row Trigger. O after é após. Após a ação em determinadas linhas. Finalmente, fazendo isso um para cada linha aqui, né? Que foram afetadas, a gente tem o After Statement Trigger, que é o final realmente de tudo, depois que ele acabou todas as alterações linha a linha. Tá? Então, esse é o time aí que a gente tem de uma trigger. Ok? Bom, aqui, ó, Insert Int Employees. Isso daqui é um comando normal, correto? Que está fazendo a inserção de dados na tabela Employees, mais nada. Tá? Essa trigger que ele tem aqui chama-se Security Amp. O que ele está fazendo aqui então? Ó, a gente está criando Create Trigger. Create or Replace Trigger, beleza. Security Amp. Até aí, ó, é o nome da minha trigger. Before Insert. Olha só, o Before Insert é o tempo, não é? O Before é antes. Olha, antes de gravar o dado em determinada tabela, o que? Faça a execução da trigger. Insert em qual que? Em qual evento, teoricamente, aí, né? A trigger estaria sendo disparada. No evento de inserção, o que ela tem que fazer? Agora realmente vem o código, né? If to chart this date de DY in Saturday ou Sunday, o DY retorna o que, pessoal? O dia da semana, né? Tá, ó. Se a data do sistema que caiu o dia da semana for no sábado ou no domingo, ou, né, ó, que a data do sysdate, né, de 24 horas não esteja em 8 e 18 horas, então ele vai fazer o quê? Abrir uma exceção, tá? Você pode inserir dados na tabela Employee somente durante o horário comercial. Por quê? Porque ele setou aqui, ó, not between 8 and 18. Tá? Esse cara aqui, teoricamente, a trigger ela só vai funcionar dentro desse período. Passou desse período, deu 18 horas e 1 minuto, já era, ele não vai pegar e não vai executar. Quer dizer, executar ela vai, só que não vai estar dentro do quê? Dos parâmetros dessas condições. Não estando dentro dessas condições, aí o programador decide o que ele faz. Tá, ó. Então isso daqui é uma coisa muito 10, muito bacana mesmo, que a gente tem na trigger. Como a gente faz para acionar uma trigger? Na verdade, depois que ela já está atachada em uma tabela ou em uma view, né, é bem tranquilo, é só simplesmente chamar um insert ali, ó. Insert int employees, employee ID, last name, first name, ó. É uma inserção normal de dados, não muda nada, correto? Só que ela está vinculada à tabela employees. Legal. Na hora de a gente fazer isso daqui, ó, esse insert int, é muito provável que ele vai retornar algum erro aí, correto? Por exemplo, esses erros aqui, ó, hora. Tá? E aí sim, você vai ter que verificar o que está acontecendo. Nesse caso aí, ó, erro durante a execução da trigger, hora 42. Tá? Ó, hora menos 20:50. Você pode inserir dentro da tabela employees durante o horário comercial.
Então, se o cara estiver fazendo às 18h01 a sua execução, o que acontece? Não vai ser executada essa parte aí. Vai ser executado, obviamente, porém, né, não vai cumprir com todas as regras que se tem aí. Tudo bem? Essa parte é muito 10, pessoal, muito legal. Você definir um horário, por exemplo, que tal programa pode fazer tal coisa. Tá? Você não precisa deixar lá ad eterno, não, vamos definir. Pô, muito bacana. Vamos fazer um exemplo desse cara aí, ó. Obviamente a gente já está fora do horário comercial, né? Estamos às 19h58. É muito provável que não irá funcionar, mas a gente precisa saber pelo menos se está dando a mensagenzinha. Exemplo 2. Bom, vamos lá então aqui, analisando esse código. Create or replace trigger in security end. Até aí, beleza, não tem nada de especial. Né? Before, o que é o before mesmo? O tempo, né, em que a trigger vai ser executada. Nesse caso, vai ser antes ou depois? After e depois, before é antes. Então, antes de ser colocado algum valor na determinada tabela, ele vai pegar e vai disparar esse cara aqui. Tá? Before. Aqui, ó, nós temos insert or update. O que é isso daqui? Ou numa inserção, ou numa atualização. Correto? Então, a mesma trigger já está fazendo a avaliação do quê? Tá? Do tipo de evento que você quer tratar. Poderia ainda ter insert, or update, or delete. Mas aqui não. Aqui só tem as duas, insert e update. Ah não, tem aqui, ó, não vi antes, desculpa pessoal. Or delete, ó. Então qualquer operação que for feita, inserção, alteração, exclusão, essa trigger aqui vai disparar. Em qual tabela? Na tabela employees, ó. On employees. Correto? Isso daqui é só o quê? A parte cabeçalho, né? E o corpo da trigger? O corpo dela tá lá, ó, dentro do begin e end, entre o begin e end, né? If to char de sysdate de dy. Dy retorna o quê? O dia da semana abreviado em 3 dígitos, né? Ó. Que esteja dentro, né? O in, né? E ou que a data de horário em formato de 24 horas não seja das 8 às 18, então o quê? Bom, se deleting é o quê? Ó? Se estiver deletando. Se alguém der um delete, certo? From employees where. Se alguém escreveu esse comando delete from employees where, a sua trigger vai saber, ó, esse cara aqui é uma deleção. If deleting, then raise application error. Aqui vocês estão criando uma exceção de erro, tá? Um raise está fazendo a criação. Menos 20.502, você pode deletar empregados durante o horário comercial. Esse número é o número do erro? É o número do Oracle que ele retorna. O Oracle vai retornar um erro. Aqui, na verdade, a gente vai ter que saber. Tá? A gente vai ter que pegar, ver o erro e tratar ele. Tá? Ó, por quê? Agora é a gente que está manipulando. O Oracle não retorna um erro e uma mensagem.
Retorna sempre os dois, não é? Legal. Aqui, ó, quem está dando a mensagem é quem? A gente. No caso, você precisa saber o que o número do erro significa. Vai precisar. Tá? A gente vai precisar, o ideal é assim, você pegar, deixa rolar o erro na primeira vez. Legal. Eu sei que deu erro no delete. Ele vai aparecer ali para mim. Opa, é aquele erro. Agora eu pego e coloco lá na minha trigger. Tá? Então a gente vai pegar e vai fazer o quê? Fazer com que esse erro aqui seja associado a essa mensagem. Ó. A gente, entre aspas, está fazendo uma tradução dos erros aí do Oracle. Tá? Aí depois tem aqui, ó. Else if inserting. Se o cara está dando insert na sua tabela, né? E teve algum problema, ele provavelmente vai ser isso, ó, 20.500, menos 20.500. Você pode inserir em pegados durante o horário comercial. Tá? Else updating. Ó, o else updating, ele está onde aqui, ó, no salary. Ele está comparando se o meu campo salário está sendo o quê? Alterado. Então, se o salário está sendo alterado, então você pode atualizar o salário em horário comercial. Tá? Se não, seria o último erro aí mais genérico, né? Você pode atualizar a tabela durante o horário comercial, que seria o quê? O último caso aqui, ó. Endif. Beleza. Essa trigger aqui, ela vai estar associada em qual tabela do banco de dados? Na Employee ID, ó, na Employees. Certo? Então, para qualquer inserção, alteração ou exclusão que tiver na Employees, vai ser disparada essa trigger aqui da gente. Correto? A gente está associando, ó, o tempo e mais a nossa tabela, onde a gente está taxando, vamos dizer assim, essa Store Procedure. Tá? Então, vamos lá. Vamos criar esse cara aqui, ó. Trigger compilada, beleza. Dá para ver elas aqui. Ó, aqui eu tenho mais, mas é essa daqui que a gente acabou de fazer, tá? Ela está associada a uma tabela, né? Que no nosso caso aqui é Employees. Legal. Vamos testar esse cara aí então. Bom, nós associamos ela na tabela Employees para qualquer momento de inserção, alteração ou exclusão. Ok? Vamos fazer um update aqui, ó. A trigger, ela está monitorando o update na tabela Employees? Tá. Olha só o que a gente vai fazer. Update Employees. Set salary igual a 15.500, where last name igual a Russell. Correto? A gente está simplesmente tentando atualizar o salário desse cara aí, ó. Vamos supor que vocês mesmos fossem o DBA, certo? Mas vocês não tivessem o poder, obviamente, de fazer alterações na trigger, senão vocês mesmos iriam modificar, tá? Ou não precisa nem ser DBA, poderia ser até um usuário que tivesse privilégio de fazer DML nas tabelas. Olha só, se eu sou o próprio Russell, eu estou aumentando o meu salário ali, ó, para 15.500. Correto? Ó, update employee set salary igual a 15.500. Where last name igual a Russell. Ok? Vamos executar esse cara aqui, ó.
F5. Ih, caramba, eu entrei no... Pera aí, pessoal, eu entrei no debug dele. Não é isso que eu quero. Ok? O que ele está falando aqui, ó? Error, SQL error. Você pode atualizar o salário em horário comercial. A gente está fora do horário das 8 às 18. Então, ó, ele não está deixando a gente pegar e fazer atualização. Error. Tá, ó. During execution of trigger HR security imp. Security imp, no caso, é a trigger de vocês. Correto? Então, ó, a gente poderia definir já algumas coisas aqui. Ah, mas é bom fazer em todas as tabelas? Você pode até fazer, mas se mudar alguma regra dessas tabelas aí, você provavelmente vai ter que fazer manutenção em todas elas. Então, é preferível aí, na verdade, balancear. Realmente fazer aonde, né, as tabelas, nas tabelas necessárias aí. Ok? Então, ó, a gente fez o que? A execução da trigger ali. Com o comando update, a gente já fez o que? O disparo dela, certo? Para que se visse lá aquelas condições. Tá? Bom, quando uma linha é atingida, no caso, né, uma das linhas só é passada pelo... Eu não sei se o correto é falar motor aqui, mas quando uma linha é afetada, eu acho que é a palavra mais correta, né? O motor do runtime do PL/SQL cria e popula duas estruturas, o old e o new. Então, dentro sempre de uma trigger, existem duas estruturas, o old e o new. Tá? O old armazena os dados originais dos registros processados pela trigger. A gente não dá update num campo? A gente não dá update num registro? Update, certo? Nomes, update tabela 7. Nome igual a Rodrigo, vírgula. Certo? Cidade igual a São Paulo, vírgula. A gente não está fazendo update? Depois que vocês fizeram o update, vocês conseguem recuperar o valor que estava lá dentro? Antes. Depois que vocês aplicaram o update, vocês conseguem recuperar os valores antigos daquela linha, do funcionário ID 201, por exemplo? Hã? Beleza. Se tiver commit, sim, mas em compensação você perde os novos, né? Então, ou você tem um, ou você tem outro. Correto? Dentro de uma trigger, você consegue ter, entre aspas, os dois ao mesmo tempo. Mas é só dentro da trigger. Não adianta a gente querer fazer fora. É um mecanismo que a trigger coloca. Todos os dados, antes de serem alterados, ele copia aquele dado original e vai para uma estrutura chamada old. Os novos dados que estão sendo atualizados, tá? Ele vai para a estrutura chamada new. Então, nesse momento, você tem dois valores, o novo e o antigo. Tá? A gente não consegue dar select ou de select new. Não tem jeito, isso daí só existe dentro da trigger. Enquanto a trigger, vamos dizer assim, tiver vida, eles existem. Depois que ela acabar, já era, esse cara aí já não existe mais, essas estruturas não existem mais. Tá? New e old tem a mesma estrutura do registro declarado utilizando o row type na tabela, a qual a trigger é atachada. Ou seja, o que o percent row type faz mesmo? Ela utiliza a mesma estrutura, por exemplo, de uma das tabelas que a gente tem, não é? Dentro da nossa base, o percent row type é o que? A estrutura do new e a estrutura do old.
ele vai ter os mesmos campos, os mesmos tipos da tabela que está sendo o quê? Afetada. Correto? O type é para a tabela inteira. Exatamente. Row type, percent type. Tá? Aí o percent row type é para a tabela inteira. Então, o que acontece aqui, ó? Quando a gente tem a operação de insert, nós não estamos inserindo um valor novo na tabela. Se a gente está inserindo um novo valor na tabela, nós temos valor antigo, nós temos valor old? Não temos. Então, ó, eu só tenho o valor novo, tá? O new. Quando a gente está fazendo um update na tabela, nós temos o dado antigo dela? Temos. Então, vai vir aonde? No old esses dados aí, que são, teoricamente, os dados mais atualizados, os atuais. Depois que eu dei um update, eu atualizei os valores, não atualizei? Então, eu tenho o quê? Os novos valores, eu tenho o new dele. E agora o delete. O delete é o contrário, né? Eu já tenho o meu dado lá dentro da tabela. Eu vou excluir esse dado. Se eu já tenho um dado lá dentro, certo? Eu tenho quem? Eu tenho o valor antigo dele, que seria o old. Em compensação, eu tenho novos valores? Para o delete, não. Ó, para o new, ele é nulo, correto? Então, eu só tenho o valor antigo. Correto? É aí que eu consigo ir trabalhando, então, com os valores antigos e novos, para caso eu queira fazer alguma programação, por exemplo, de auditoria. Alguns exemplos aqui, ó. Create Table Audit Temp. Bom, aqui, ó, é uma criação de uma tabela normal. Ó, Create Table Audit Temp. Eu tenho username, eu tenho timestamp e eu tenho ID. Beleza, são campos aí comuns também, ó, varchar 2, date e number. Correto? Não preciso mais que isso. Agora eu tenho aqui, ó, dois campos, né, ó, old last name e new last name. Old title, new title. Old salary, new salary. É justamente o que? Para eu pegar o valor antigo e para eu gravar o valor novo. Poderia ser qualquer outro nome de campo, não teria problema nenhum. Correto? A criação da estrutura aqui, nesse caso da tabela, é nossa. A gente poderia colocar qualquer outros nomes. Mas para facilitar, eu coloquei somente o old e o new aí já na frente para que pudesse ser demonstrado. Tudo bem aí, pessoal? Tá? Trigger é a parte mais difícil. Função é fácil, procedure é fácil, agora trigger, por quê? Porque você tem que saber qual é a tabela, você tem que saber qual é o momento e você tem que saber qual é a operação. São três variáveis aí que podem acontecer. Em compensação, ela é muito poderosa também. Ela automaticamente está fazendo o quê? O disparo de algum evento. Sem precisar o quê? Ser chamado. Você simplesmente vai ter o quê? O disparo do insert, ou update, ou delete praticamente. Essas operações são feitas toda hora dentro do banco. Então, depois que você colocou a trigger, você não precisa teoricamente se preocupar. Tá? Tem problema? Tem. Colocar trigger demais dentro da sua base de dados, eu já não acho legal. A trigger ela tem que ser controlável. Tá? Eu procuro hoje evitar utilizar uma quantidade muito grande de trigger. Por quê? Ela começa a afetar o seu ambiente. Vamos supor que uma trigger comece a afetar a outra, que comece a afetar a outra. Esses disparos começam a ser o quê? Não organizados. É esse que é o problema maior. Você não sabe de onde que está sendo executado, às vezes, alguma parte. Tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Apesar de ser um, vamos dizer assim, mecanismo poderoso de banco de dados, tá? Tem alguns efeitos colaterais aí que não são legais tratar aí eles. Tá?
Então a gente vai fazer o que? Criar essa tabela aqui, ó, create audimp. Audit, né? Create or replace. Tabela não dá. Drop table audimp. Dropada e agora criar. Beleza. Table audimp criado. Agora o que a gente vai fazer, ó? Nós vamos criar uma trigger. Create or replace trigger audit amp values. São os valores dessa nova tabela aí, audit amp. Tá? É o nome. After, delete, or insert, or update. After é o quê? Depois. Correto? Depois de o meu dado já tiver ou inserido, ou deletado, ou atualizado. Ou employees. Em que tabela que a gente está atachando esse cara aqui? Na tabela employees. Só vai executar essa trigger quando for insert, update ou delete na tabela employees. Correto? Mas e a tabela que a gente acabou de criar? Teoricamente não está acontecendo nada com ela. Quem é a tabela? Quem está fazendo esse atachamento é justamente esse cara aqui, ó, o employees. Tá? Bom, for each row. O que o for each row faz? For each row, para cada linha, certo? Para cada linha, o que ele vai fazendo aqui, ó? Insert into audit amp. Aqui sim, ó. A tabela que a gente acabou de criar vai ter sendo utilizada para quê? Para fazer inserção de mais dados. Username, timestamp, ID, old last name, new last name, old title, new title, old salary, new salary. Esses caras aqui, eles são quem? Eles são os campos da minha tabela audit amp, ó. Values, quais são os valores que esses caras vão receber? User, sysdate. Esses daqui são dois comandos do Oracle, tá? Usuário corrente e a data corrente. Old.employee.id, old.lastname, new.lastname, old.jobid, new.jobid, old.salary, new.salary. O que são esses new e old mesmo? São as estruturas antes de alterar e depois de alterado. No caso do update, eu tenho os dois valores. No caso do delete, eu só tenho o atual. No caso do insert, eu só tenho o novo. Eu não tenho o antigo. Correto? Então, vai depender da operação que eu tiver, eu tenho ali, ó. Tá? Old.lastname, né? O old seria a minha estrutura. .lastname é o quê? É o campo dessa estrutura. Bom, a estrutura não tem o mesmo tipo que a tabela atachada. A tabela atachada, ela não é a employees aqui, ó. A employees tem last name? A employees tem job ID? Tem salary? Tudo que a employees tem, a old e a new também vão ter. Ela está utilizando o quê? Um percent row type deles. Então, a estrutura vai ser igual. Se eu adicionar mais dados na minha employees, automaticamente, como é um percent row type, ele vai ter o quê? Mais dados nas estruturas. É muito legal isso, muito bacana. Tá? Então, ó, a
gente está criando essa trigger ali, ó. Create or replace. Ele vai falar quais são os valores de new e old aqui, né? Mas podem dar o aplicar. Ó, trigger audit emp values compilado. Legal. Então, a trigger só vai ser acionada se eu fizer update, delete e insert na employees. Correto? Ó, é onde eu estou atachando ela. Tá? Não onde o insert into está sendo feito. Ó. Essa tabela é simplesmente para eu guardar um dado. Se eu quisesse fazer um arquivo texto, por exemplo, eu faria. Mas é só para me manter o dado ali que eu quero guardado, vamos dizer assim. Ok? Vamos chamar agora essa trigger. Na verdade, vamos fazer com que ela seja o quê? Disparada, né? A gente não chama uma trigger. Professor, se tiver uma trigger mais ou menos igual, ela vai disparar as duas? Como assim, mais ou menos igual? Vamos ver qual situação. Um update na employees. Mais ou menos com as mesmas condições. E aquela depois das 6 horas, ele não pode atualizar. Isso. Ele não vai dar conflito. Então, o que você vai fazer? Né? Se você tiver duas triggers, a trigger ela não tem uma ordem. Vai depender. Se você tiver... Geralmente você vai ter uma única trigger ou de update, ou uma única de delete, ou uma única de insert. Então, vai depender do que você vai fazer na sua tabela para disparar a trigger. Vamos supor que você só queira auditar a alteração, mas quem está incluindo não e quem está deletando não. Então você vai fazer uma trigger do tipo quê? After insert. After update, desculpa. Certo? Para quem está fazendo inserção, por exemplo, na sua tabela, ela não vai atingir, ela não vai disparar. Agora, para quem está fazendo atualização, o update na sua tabela, é ali que ela vai pegar e vai fazer o quê? Disparar o comando, vai executar o comando. Tá? Então, você pode ter mais de uma trigger na mesma tabela. Só que quem vai decidir, né, o que ela vai ser feita é justamente o quê? Qual é o tipo de disparo. Se vai ser na inserção, na atualização ou na deleção. Ok? Esse caso vai ter o quê? Tem o caso do standoff. A gente vai ver depois, a gente não vai ver nem nessa aula, cara. Nesse caso dá conflito que eu acho que você está pensando. Às vezes a trigger, ela não tem, vamos dizer assim, uma ordem. Você não consegue colocar uma ordem para que ela seja disparada. Se você fazer com que a trigger uma dependa da outra, aí isso daí dá problema. Por quê? O que tiver primeiro lá mais fácil para ela, ela vai lá e dispara o gatilho. Tá? Quando eu tenho, no caso, de mais de uma trigger para a mesma tabela. Só que assim, é difícil. É uma lógica, nossa, que você tem que pensar aí para não fazer esse conflito. Na grande parte das vezes você consegue sair dessa situação. Tá? O caso do permit row é para todas as linhas, certo? Para todas as linhas que forem afetadas pela trigger. Se fosse uma linha específica, você não precisa do for each row. Como que eu faria? Se você tivesse que ninguém tivesse gravasse só se alguém mudasse o funcionário 100, por exemplo. Então, aí na sua trigger, você poderia comparar, né? No caso do update, certo? E você faria o quê? No update, que estrutura que ele tem? Ele não tem a new. New.seller, no caso é salário, que seria que você... Não, no caso é funcionário, né? New.employee ID igual a 100. Então, fácil. Você poderia fazer um if ali. Beleza? Então, ele é bem flexível. Você consegue comparar os valores de cada uma das estruturas. Tá? É muito legal. A trigger é muito 10 por causa disso. Bom, vamos aqui então, ó. Estamos fazendo o que aqui nesse caso? Um insert into, não estamos? Insert into, ó, employees, a tabela employees é que está sendo o quê? Que foi atachada a trigger, correto? Employee ID, last name, job ID, salary, email, hire date.
Legal, ó. A gente está fazendo simplesmente uma inserção de dados ali. Correto? Bom, primeiro, qual é a tabela que a minha trigger aqui tá disparando? Na verdade, tá inserindo na AuditAmp, não é? Ó. Vamos ver se tem alguma coisa na AuditAmp antes de fazer o insert na Employees. Select asterisco from audit underline amp. Ó, tem alguma coisa na tabela AuditAmp? Nada, né? Vamos fazer o que? Ó, a trigger disparar. Estou fazendo um insert na tabela Employees, correto? Essa trigger aqui pega insert? Sim, ó. After delete or insert or update. Então, vai pegar o evento de inserção. Correto? Então, ó, vamos lá. Aqui, ó. Esse daqui é um dos problemas que ocorreu. Beleza. Então a gente vai pegar, vai excluir aquela trigger lá. Porque não é, no nosso caso já não é mais o que a gente quer testar. O que está acontecendo aqui, ó? Ele tem aquela trigger lá de fazer o quê? De ficar comparando o horário, correto? Está dentro do horário comercial. O primeiro cara que ele disparou já foi esse cara aí, ó. Você está fora do horário comercial, você não pode fazer inserção na tabela Employees. Tá? O que a gente vai fazer? Vamos deletar ela para a gente pegar e testar esse cara aqui, esse evento. Como que ela chama? Replace SecurityAmp, né? Então, ó, SecurityAmp aqui, delete ou drop trigger. Beleza. Agora sim. Vamos fazer um insert. Ó, uma linha afetada. Essa linha afetada, certo? A gente inseriu quem na tabela Employees? O empregado 999, não é? Beleza, ó, na tabela Employees, select asterisco from Employees. O cara lá é o 999. Ó, 999. Deu certo a nossa inclusão? Beleza, na tabela Employees. Na tabela Audit, tinha alguma coisa lá? Eu explicitamente fiz aqui um insert na tabela Audit? Só na Employees, não é? Vamos ver o que esse cara tem aqui que ele guardou. Ó, quem é o usuário que fez essa inserção? Usuário HR. Que dia que foi feita a inserção? 25 de 6 de 2016. Nesse nosso caso, a gente não teve aqui, ó, o ID. Tudo bem, ele inseriu como nulo. Old last name, new last name. Opa, por que não tem o old? Porque foi uma inserção. Eu não tenho valores antigos na inserção de um dado, não tem jeito, né? Eu só tenho o próprio dado na minha linha. Então, não tem old. Mas eu tenho o quê? O new last name, ó, temp-amp, que é o valor que eu coloquei lá no insert. Tá? Old title também não tem. Mas new title, ó, SA underline rep. Old salary, não tem, ó. Mas eu tenho new salary aqui, ó. 6.000, que eu acabei de inserir. Correto? Fazendo uma inserção, então, na tabela Employees, como ela está sendo, entre aspas, monitorada pela trigger, a trigger está fazendo uma inserção na tabela agora Audit para a gente. Olha que show de bola que é isso daí.
certo? Se vocês tivessem que fazer isso daí por software, vocês teriam que ficar fazendo o quê? Inserte na tabela nova, inserte na tabela antiga, certo? Aí vocês querem controlar a alteração. Antes de fazer a alteração do registro, guarda tudo que você tem em variáveis para depois fazer o quê? A mesclagem dos valores novos com os valores antigos. Beleza? Então, ó, a Trigger já está fazendo isso para a gente. É muito legal isso, muito da hora. Vamos fazer agora, ó, certo? Esse cara aqui, o update. Update de quem? Desse próprio salário, desse próprio funcionário 999 que a gente acabou de incluir. Agora eu vou estar alterando dele, alterando o quê? O last name, certo? E o salary ali, ó, eu estou aumentando o valor. Nossa, um valor de $70 mil do salário. Mas tudo bem, vamos lá. Ó, update na tabela employees, set salary igual a 70 mil, last name igual a Smith. Eu estou mudando esses dois valores. De qual registro? Do employee igual a 999. Esse employee existe? Existe, né? Ó, a gente acabou de fazer a inserção dele aqui, ó. Insert into values 999. Então, esse cara existe. Vamos fazer, então, a atualização na tabela employees. Executa. Aí tem o quê? Tem mais um cara, né? Empregado não pode ganhar mais do que 15 mil. Por quê? Porque a gente tem aquela trigger lá, não tem? Que está fazendo o quê? Restringindo o valor do salário do cara. Eu acho que é aqui, ó, salário restrito. Ó. O salário restrito não está deixando a gente pegar e fazer com que o cara ganhe mais do que 15 mil. Tudo bem, vamos alterar para 7 mil, não tem problema. Ele não é tão ambicioso assim. Fazer só ele ganhar 7 mil. Então é para passar para pelo menos essa trigger aí. Ó. Run. Alterou, ó. Run updated. Agora, lá na nossa tabela audit, o que esse cara fez aqui, ó? Select na audit. Ó que show de bola. Eu não tinha, certo? A minha tabela employees. Fizemos a inserção para depois fazer uma atualização. Bom, o username foi o mesmo, o timestamp aqui, a data foi de hoje, a mesma. O ID 999. Opa, agora eu já tenho ID aqui. Por quê? Porque eu tenho um dado que é alteração, eu estou fazendo update. Se eu tenho update, qual era o nome anterior? Era temp underline emp. Agora, qual é o novo nome? Smith, ó, que eu acabei de alterar. O SAREP antigo, não alterei, ó. É o mesmo do que o de agora, ó, ficou na mesma coisa. Qual era o salário anterior? O salário anterior era de 6 mil. Qual é o novo? Ó, 7 mil. Se eu fizer um outro update alterando outros dados ou esses daqui, ele vai fazer a mesma coisa. Vocês conseguem ter um rastro do quê? Do que está sendo alterado. Com o valor antigo e valor novo. Valor antigo e valor novo. Correto? Olha só. É muito, mas é muito legal isso daqui. Tá? E isso a gente faz com quem? Só com a trigger. Tá? Aqui a gente está fazendo simplesmente um select para ver quais foram os resultados. Entenderam aí, pessoal, mais ou menos? Isso daqui é um pedacinho de trigger, tá? A trigger ela tem mais coisas. Provavelmente a gente vai ver semana que vem. Semana que vem, é isso? Semana que vem já é prova ou não? Ainda não? É dia 8, então semana que vem a gente vai ver mais um pedacinho. Júlio? É, pessoal, então vai ter que ser semana que vem, tem mais um pedacinho de aula ainda. Correto? Beleza? Ela é muito poderosa, mas muito. O problema é,
começar a fazer muito dela em cascata, uma que chama outra, que chama outra. Tá? Se a gente fizer isso daí, obviamente, a gente começa a perder um pouco do controle aí das situações. Mas, usado com cautela, usado aí com moderação, vale muito a pena fazer trigger, tá? Vale muito a pena mesmo. Beleza aí? Então, salvando isso daqui, vou salvar lá na área para vocês também.